81º poema, Aprendizagem. Olha só, aqui é uma frase do Imperador Meiji. Lamento a minha atitude na infância, quando acreditava que na aprendizagem não valia a pena o esforço. Então, olha só, esse poema pode ser avaliado sob diversos pontos de vista e nos traz um alerta sobre a importância dos estudos desde a infância até a vida adulta. E para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar e ainda queiram estudar, nunca é tarde para aprender novos ensinamentos, né? E sobre os aspectos do passado, a gente não consegue modificar o passado. Então, ficar lamentando é um aspecto muito nocivo, mas podemos ressignificar o passado. Existem várias técnicas para isso. Aprendendo sim com as lições vivenciadas e procurando sempre fazer o melhor possível, de acordo com as suas possibilidades. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma certa idade lamenta pelo fato de não ter estudado quando era menor, né? Interessante avaliar a possibilidade de retomar os estudos. Atualmente, por exemplo, existem vários cursos acessíveis na internet. Então lembre-se, nunca é tarde para aprender. Então, em vez de lamentar, corre atrás, faz a diferença. É uma forma de você direcionar seu foco e atenção para algo bom. E sempre que você conseguir superar uma meta, alcançar um objetivo, elogie-se. Veja o lado bom disso. Olha essa outra frase de Bert Hellinger. Faça as pazes com seu passado, assim ele não atrapalha o seu presente. Por quê? Levando em conta, né, essa frase do poema do Imperador Meiji, 81º poema, ele está lamentando pelo passado porque não conseguiu estudar ou dar a devida importância aos estudos, né? Então, fazer as pazes com esse passado, por exemplo, avaliar, ok, realmente aconteceu isso, realmente eu fiz o meu melhor, mas na época eu não tinha conhecimento, eu não achava que era tão importante estudar. Eu vou começar a estudar agora, então. Então, fazer as pazes é você utilizar aquele conteúdo do seu passado para agregar movimento positivo no seu presente. Porque se você não faz isso, aquele padrão de lamentação, se ele for muito constante no seu dia a dia, pode acatar ou atrair várias situações nas quais você também vai se lamentar, porque você está vibrando a lamentação por muito tempo. E o que acontece? O que você vibra é o que você atrai. Por isso que se fala tanto, cuidado com o que você vibra. Vibra o que você quer e não o que você não quer. Olha só essa outra análise, né? É preciso coragem para a felicidade maior. A grande conquista é segurar o fácil e olhar adiante, deixando para trás todo o anterior. Toda tentativa de voltar atrás é fuga do peso da felicidade. Pois sim, que a felicidade é fácil. Aliás, precisa de uma grande coragem, porque no final essa felicidade maior só pode ser conservada como um presente não merecido, para o qual não se pode e nem se deve pagar nada. Isso é humildade. Não é receber, permitir-se, estar de braços abertos sim para a felicidade, está tudo bem. Não achar que não merece. Tem muita gente que faz terapia achando que não pode ser feliz, não merece, não entende o porquê daquilo. São crenças limitantes, muitas vezes decorrentes da forma como a infância, né, foi vivenciada. É importante a gente estar olhando para isso com carinho, com cuidado. Bert Hellinger, ele tem uma frase interessante que ele falava que a felicidade corre atrás da gente. Porém, muitas vezes achamos que não a merecemos. E muitas vezes esse não merecimento, né, ele deve sim ser trabalhado com terapias, com constelação. Então, é onde tem aí o surgimento, né, das crenças limitadoras, negativas, autossabotagem, que tem a ver com a criança interior também. Muitas vezes tem a ver com fatores que dizem respeito ao sistema familiar, às gerações passadas, a vidas passadas, a bloqueios não tão passados assim, mais recentes. Então, é importante sim, sempre que tem algum conteúdo, alguma procrastinação em uma determinada área da sua vida, olha para aquilo, trata isso. Hoje em dia, graças a Deus, tem várias ferramentas terapêuticas que dá para tratar isso. E à medida que você vai tratando esses conteúdos, esses bloqueios, essas limitações, você se abre para ser mais feliz. Por isso que é tão importante, né, estar sim dando atenção para isso. E muitas vezes, né, tem uma técnica muito legal que em muitas situações, não é regra, né, para você identificar qual a frase registro que foi programado, introjetado em seu inconsciente, que determina que você não pode isso, não pode aquilo, não mereço, você não é capaz, você não pode, é melhor ficar assim, nem tenta, porque é difícil. Então são frases que a gente tem como registro, né, que geralmente são ouvidas em momentos difíceis, por exemplo, sofrimentos da infância,
ou a forma como uma criança ouviu um não e o adulto nem deu atenção, mas aquele não deu uma fragilizada na alma e ficou ali gravado, introjetado, né? Então, uma das técnicas que tem para a gente estar auxiliando na ressignificação, na reprogramação desses aspectos, é a gente identificar qual a frase, qual o cerne, a base, qual a semente dessa autossabotagem. Então, uma das técnicas é você descobrir essa frase. Daqui a pouco eu explico uma das técnicas para isso. E assim que a frase vier à sua mente, coloque no lugar uma frase boa. Exemplo, vamos supor que você tem algum projeto para ser feliz e você quer aquele projeto. Na hora vem na sua mente, você não pode. Pensa com você, mas quem falou que você não pode? É o seu inconsciente. Demonstrando que é um padrão vibracional que você tem arraigado, registrado, que fala que você não pode. E possivelmente, se você não der atenção àquilo, esse não pode vai sabotar as suas decisões. Você mesmo vai tomar decisões erradas para você realmente não conquistar o que você quer. Uma das formas é você, com sabedoria, ouvir essas frases e entender, sem julgar e sem criticar, de forma neutra. E quando a frase negativa vir, coloca a positiva no lugar. Eu posso sim. Eu posso e vai dar certo. É possível sim. Eu consigo sim. Então, é nesse contexto que essas frases são tão interessantes, né? Tão importante para a gente estar pegando, né? Captando e realmente com essas frases fazer a diferença. Aqui um slide, outro slide. Sofrer é muito mais fácil do que mudar. Para se tornar feliz é preciso ter coragem. Olha que interessante. Muitas vezes, né? O que dá mais trabalho é você vibrar contra algo bom do que você deixar o algo bom fluir. Olha que interessante. Vou dar um exemplo, tá? O próprio emagrecimento. Para muita gente, quando consegue emagrecer e consegue mudar a dieta alimentar, fazendo uma ressignificação em toda a sua dieta alimentar, uma reeducação, né, alimentar, a pessoa para e fala, nossa, é muito mais fácil ter uma dieta saudável do que aquele trabalho que eu tinha para ter uma dieta com junk food, que são alimentos que não são tão saudáveis. Por exemplo, excesso de carboidratos, né? Excesso de guloseimas. E geralmente sai até mais caro esses excessos do que uma alimentação saudável. Assim, cada caso é um caso. É necessário estar avaliando com o nutricionista, é necessário estar fazendo todo o acompanhamento, mas de uma forma geral, é mais fácil você manter um padrão de equilíbrio, por exemplo, como eu falei na alimentação, do que você vibrar contra isso, achando que é muito difícil emagrecer, é muito difícil ter um padrão de equilíbrio, e não é bem assim. Então, o que faz isso parecer tão difícil assim? São as crenças limitadoras, são os padrões de autossabotagem. E quando você leva a vida de uma forma mais suave, mais fácil você encontrar as melhores soluções em todos os sentidos. Olha só aqui esse slide. Independentemente da sua idade, pratique o autocuidado em seu dia a dia, cultive o bom humor. Cante, dance, elogie-se, cultive o seu melhor. Então, a forma como no dia a dia você administra seus pensamentos, seus sentimentos, tem ligação direta com a sua felicidade. E o fato de uma pessoa estar de bem consigo mesmo e com o mundo à sua volta, uma forma grandiosa de favorecer o equilíbrio energético dos campos sutis, dos chakras, consequentemente das glândulas, consequentemente da forma como os hormônios são produzidos. Enfim, são padrões que auxiliam imensamente a alegria, o equilíbrio, o estar em paz consigo mesmo. Padrão muito diferenciado e bom. Então trago para vocês esse slide como uma dica muito interessante no seu dia a dia, se possível. Dança, quem gosta de dançar, quem dançava quando era mais jovem, dança no espelho. Se for o caso, fecha a porta do quarto, dança lá na frente de um espelho. Eu conheço uma senhora que ela fazia isso, ela falava, Paula, como que aquilo me deu alegria? Ela, pelo menos uma vez por semana, ela fechava a porta do quarto, na frente do espelho ela dançava. Ela colocava na internet, lá no YouTube, algumas músicas de discoteca e dançava, ela dava muita risada com o espelho, lembrando vários aspectos positivos, a fase positiva da juventude dela, que ela dançava. Então, assim, não tem idade para você ser feliz, dança, né? Cultiva o bom humor, dá risada de você mesmo, veja que legal que é, ninguém precisa ver. Se alguém quiser ver e você quiser que outras pessoas vejam, ok. Mas não é necessário, é com você a história. Você não tem que provar nada para ninguém, mas
cultivar essa alegria, explorar o movimento físico, ajuda muito. Ainda mais nesse tempo de pandemia, muita gente estagnada, parada, fechada em casa. Então, coloca em prática, né, essas ideias, né? Já falei para vocês aqui em outros encontros, para vocês cultivarem o olhar bondoso no espelho para si mesmo. Então, mais essa dica, trabalho físico, né? Quem gosta de fazer alguma atividade mais assim, por exemplo, educação física, treinos, no YouTube hoje em dia tem vários vídeos, né? Coloque em prática, veja que legal que é. Os hormônios agradecem, o corpo físico de uma forma geral também. Ensinamento Reiki. Envie Reiki para a sua infância com a intenção de transmutar as programações negativas que foram introjetadas naquela época e estão prejudicando o seu sucesso na vida adulta. Olha que interessante, né? Então, em termos vibracionais, a criança interior, ela representa aspectos que dizem respeito à forma como você arquivou durante a primeira infância principalmente, ou seja, até os 7 anos de idade aproximadamente, como que você arquivou suas memórias. Então, dentro de cada adulto, existe uma criança interior, é regra, né? O tempo passou, mas aquele lado criança está aí dentro ainda, né? E quando que essa criança tem que estar vindo à tona no adulto? Nos momentos de alegria, nos momentos de lazer, nos momentos em que você quer fazer uma coisa que você gosta, por exemplo, tem gente que gosta de passear na natureza, ir na praia, faça isso. É uma forma de você estar se presenteando com aquilo que no passado era tão bom para você. E olha que interessante, a criança interior, ela faz parte da base da estrutura psíquica dos seres humanos, que é essa primeira etapa da vida, até os 7 anos de idade, incluindo a gestação. Os vínculos da gestação que a mãe passou, o que a mãe vibrou, isso faz parte da estrutura psíquica futura daquela criança também. Por isso que é tão importante as gestantes manterem um padrão de equilíbrio no seu dia a dia, e terem uma gestação saudável. E quem está à volta da gestante, contribuir, ajudar nesse aspecto também, porque ele tem um ser em formação. A criança junto com a mãe estão compartilhando o mesmo campo. Então, o que a mãe vibra, o que a mãe está sentindo, a criança de alguma forma sente. E nas terapias de regressão de memória é muito comum vários casos de adultos querendo tratar alguma questão de uma área da sua vida que não está tendo tanto sucesso, e na regressão de memória a causa raiz está na gestação. Quando, por exemplo, a mãe ficou nervosa por N motivos e a criança pensou que era contra ela. São crianças que se sentiam rejeitadas. Mesmo tendo ali uma gravidez planejada, uma gravidez saudável, achava que a mãe estava brava com ela e não estava. Então, na regressão de memória, a criança, o adulto, né, vê que não era bem assim, onde tem a ressignificação. Mas, enfim, qual que é a base, né? Por que a criança interior é tão importante? Porque a estrutura psíquica que é formada nessa primeira etapa que eu comentei é como se fosse o alicerce de uma casa. Imagina assim, se um alicerce é sólido, a construção é sólida também, é mais fácil você fazer reformas, está tudo bem. Porém, quando esse alicerce tem alguma questão que envolve o comprometimento da estrutura ou não está tão sólido, é importante fortalecer através das terapias, por exemplo. Tem várias técnicas para isso, né? Estou falando de algumas aqui para vocês, mas é importante sim estar olhando para isso com carinho. Então, se você sabe de conteúdos da sua infância que você sofreu de alguma forma, olhar para aquilo com amor, com gratidão, acolher sua criança interior, é uma forma assim de você estar superando isso. E enviar Reiki. O Reiki, o terceiro símbolo do Reiki, o Hom Shaze Shonen, auxilia imensamente no envio de luz para o passado. Se você sabe onde está esse passado, em qual idade você tinha, o que aconteceu, ok. Se você não sabe, porque muitas vezes as pessoas esquecem, o inconsciente faz do esquecimento o mecanismo de defesa. Não quero lembrar para não sofrer. Quando as pessoas não lembram, o próprio Reiki vai também naquele tempo, espaço. O Reiki é uma energia inteligente. Mas, dependendo da situação, é importante a ajuda terapêutica, tá bom? Nem sempre, né, sozinho as pessoas conseguem, então avalia. Mas de uma forma geral se fala que dentro de cada adulto frustrado ou que tem alguma dificuldade em alguma área da sua vida, fica patinando, procrastinando, lá dentro tem uma criança interior ferida que precisa ser olhada e resgatada.
No meu canal YouTube, tem lá, né, uma meditação que eu chamei de exercício sistêmico para curar ou resgatar a criança interior. É uma meditação que pode ser ouvida enquanto você estiver dormindo, meditando. É muito interessante porque muitas vezes, né, de forma inconsciente, guardamos registros de situações traumáticas na nossa infância, principalmente registros que envolvem nosso pai e nossa mãe. Isso pode refletir de várias formas na vida adulta. Por exemplo, na forma como nos sentimos acolhidos ou não pelo mundo à nossa volta e a autopermissão em termos sucesso e sermos felizes. Um exemplo que eu coloco nesse vídeo, eu falo o seguinte: um bebê que ficou vários minutos chorando enquanto a mãe estava ocupada em seus fazeres domésticos ou ainda a mãe estava no banheiro e a criança ficou chorando, né? Aquela criança que ficou chorando, depende como que ela acatou aquela programação, ela pode ter introjetado uma programação errônea de abandono ou exclusão. Aspectos esses que podem refletir nas decisões futuras da vida adulta daquela criança. Então não existe uma regra que determina que todos os indivíduos que passaram pela mesma situação traumática irão adquirir os mesmos bloqueios ou traumas. Por isso depende de vários fatores, incluindo o seu nível de subjetividade de cada um. Mas, se em estado meditativo os momentos traumáticos do passado vierem à tona no seu consciente, é porque de alguma forma esses conteúdos estavam registrados no inconsciente. E a conscientização, quando você sabe disso, é o primeiro passo para ressignificar esses conteúdos e assim esses conteúdos não mais exercerem influência negativa em seu ser. Então o objetivo da gente saber isso, o objetivo do porquê que a mente traz à tona uma certa situação de sofrimento, eu vou sofrer de novo? Não é esse o propósito. O propósito é exatamente você ver um conteúdo que estava te limitando tanto, né? E não tem como você falar, mas eu não quero ver para não sofrer. Dia e noite você já estava vibrando aquele padrão. Mas quando você olha, e você com isso tem a oportunidade de ressignificar, perdoar, soltar, compreender o mecanismo do seu inconsciente, como é que funciona a sua estrutura psíquica, aí sim você consegue estar superando aquele bloqueio, aquele trauma. Aqui um slide com ensinamento Reiki mais reprogramação mental para auxiliar a neutralizar as crenças limitantes negativas. Olha só como é que funciona. Pode ser realizado de várias formas, tá, gente? Aqui é só uma dica. Faça o autotratamento Reiki e em estado meditativo visualize-se feliz e vivenciando algo muito bom que você deseja muito em sua vida. Por exemplo, bons relacionamentos, sucesso, saúde plena, alegria, prosperidade, viagens, etc. Então vamos supor, as pessoas falam assim, eu tenho dificuldade em prosperar. Então se visualiza bilionário com muito dinheiro, muito dinheiro. Então assim, você visualiza aquilo que você tem medo, visualize-se lá. Então, em seguida, observe qual a frase limitante que vem à sua mente. Então com foco e determinação, diga uma frase positiva para substituir aquela programação primária negativa e repita mentalmente ou verbalmente os nomes dos símbolos sagrados do Reiki nos quais você é iniciado, com a intenção de que a energia Reiki auxilie nessa reprogramação do seu inconsciente. Em seguida, visualize a energia Reiki iluminando um túnel do tempo passado, presente e futuro, libertando o seu quantum de energia vital que ficou estagnado no passado. Com isso, iluminando mais ainda o seu presente e o seu futuro, para que de hoje em diante, a sua energia, as suas escolhas sejam direcionadas para a sua evolução com saúde plena, com equilíbrio, com sucesso e com felicidade. Depois, imagine-se no futuro próximo, mais feliz e agradecendo a providência divina pelas melhores escolhas e pela felicidade. Depois disso, inspira profundamente e agradeça com a intenção de gravar esse padrão em seu inconsciente para que dessa forma o seu foco, atenção e decisões sejam direcionadas positivamente para o alcance desse objetivo. Vamos lá. O fato de você imaginar-se, como eu dei um exemplo, bilionário e agradecer por isso, quer dizer que você vai se tornar bilionário? Não é bem assim. Você pode melhorar bastante. Também pode ser bilionário, lógico, mas depende do caso, não tem como a gente garantir, como a gente falar, faça que é isso mesmo. O que é interessante nessa técnica é que quando você se visualiza no máximo do ápice daquilo que você quer, vai vir a frase à sua mente, porque aquela frase limitante, autossabotagem, ela é ativada pelo inconsciente como se fosse um mecanismo de defesa, como se fosse alerta, você não pode ser feliz, você não pode ter sucesso.
pode ter várias causas raízes. Por exemplo, frases da infância que algum familiar, alguém na escola falava: você nunca vai ser feliz, você não pode, sei lá, por exemplo, você não pode ter esse lanchinho, eu posso. Você não pode ser o primeiro lugar em tal coisa, eu posso. Você não, você não. Então, a forma como esse você não é repetida ao longo de vezes, né, semanas, dias, ou quando aquilo é introjetado com muito sofrimento, faz com que no adulto, cada vez que vier uma possibilidade de ser feliz, é ativado automaticamente aquele registro primário, aquela programação: você não pode, você não. Percebe? Então, por que nessa visualização o inconsciente não sabe que aquilo é apenas uma projeção? A mente, ela é atemporal. Por isso que a gente consegue meditar, e na meditação a gente se visualiza, por exemplo, numa praia. Muitas vezes é até possível sentir como se fosse até o aroma da maresia, o cheiro da maresia, né? Então, esse faz de conta, né, que usa esse atributo da mente, que ela consegue estar indo passado, presente e futuro, por ser atemporal, a gente usa também para encontrar as frases limitantes. Lembrando que nem sempre essas frases são do tempo presente. Podem ser frases, por exemplo, associadas ao que os ancestrais sofreram. Então, é importante estar avaliando. Mas, enfim, nessa técnica, é uma técnica segura, mas faça, por favor, durante o autotratamento, porque assim a própria energia Reiki auxilia a tratar, né? E sempre que vier à tona uma frase ou ainda uma situação, tem gente que fala assim: nossa, eu tinha esquecido daquela situação, a situação veio, olha, eu me lembro os detalhes, e antes eu não lembrava. Ok. O que você faz com isso? Primeiro, não julga, não critica, ressignifica. Conversa com a sua criança interior falando: minha criança interior, aquilo é passado. Você era criança, você era inocente, não conseguia se defender. Hoje eu consigo te defender. Então hoje está tudo bem. E ai de quem interferir com você, ai de quem te prejudicar, né? Então é onde a gente deve sim se fortalecer em todos os sentidos. E nesse contexto eu me lembrei desse slide aqui, ó, né, que você tem que pegar firme, né, tem que ser forte com você mesmo, com sua criança interior, e fala: vem, agora eu te defendo. Ninguém mais vai conseguir te ofender, ninguém mais vai te prejudicar, está tudo bem. E muitas vezes é só questão de você falar assim para sua criança interior: olha só, a forma como você está vendo o mundo à sua volta não é tão assim tão ruim. Tem coisas boas que você também não está percebendo, não. Então é importante essa ressignificação, sempre com carinho, com bondade, mas pegar firme, como algo do tipo: você pode, você merece, vai adiante. Tudo pode dar certo, sim. Então se firma nisso. E nesse se firmar é onde você gradativamente vai reprogramando seu inconsciente para que as suas decisões, seus pensamentos, seus sentimentos sejam positivos para o que você quer e não para o que você não quer. Nesse slide tem mais uma dica. Diariamente, projete Reiki ao seu espelho com a intenção de tornar o seu inconsciente o seu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? Acima de tudo, né, tem Deus, mas depois é você com você mesmo, né? Então, não projete fora o encontro de respostas e buscas, e as respostas estão aí dentro, não fora de você. As terapias ajudam sim, mas você tem que querer melhorar, você tem que querer realmente ir a fundo, explorar o seu melhor em todos os sentidos.